Comida, curiosidades, gastronomia, alimentação, culinária, alimentos, receitas, comida exótica, história da comida, ketchup, açaí, comida estranha, cultura alimentar, fast food, comida saudável, ingredientes, tradições, cozinha mundial, dietas, nutrição. Não importa a que chamemos, todas as comidas têm um porquê de existirem e um motivo de serem consumidas. Muitas vezes nem nos damos conta, mas os pratos que comemos fazem parte de uma história, de um contexto social, cultural, geográfico ou histórico. Sejamos sinceros, quem de nós não se interessou por como certas comidas surgiram? No mínimo todos nós já nos espreitamos sobre os pratos que a avó preparou para o almoço de domingo, ou o que o colega trouxe na marmita para ir à escola. Mas afinal, qual a graça de sabermos da existência de um sanduíche que tem abacaxi no recheio? A resposta é simples: ampliar nosso conhecimento sobre a cultura alimentar do mundo e de cada país e região, e ter a oportunidade de conhecer novas comidas e costumes. Pensando nisso, preparamos para você as 10 curiosidades sobre comida que vão fazer você olhar para o prato diferente. Descubra com a gente. No 1. O tomate. Seja em saladas, molhos, sopas, tortas e sanduíches, o tomate está presente em diversas receitas. E a curiosidade é que essa fruta, sim, fruta, originária da América do Sul, passou por um longo processo para ser aceita como alimento. Os indígenas que viviam no território peruano, há cerca de 5.000 anos atrás, domesticavam o tomate e o utilizavam em seus banquetes. A partir daí, o alimento foi se espalhando para outras regiões e chegou em solo europeu a partir da Espanha, no século XVI. Contudo, os europeus não o viam com bons olhos, pois acreditavam que o tomate era símbolo de adultério, pois sua coloração vermelha lembrava o sangue menstrual. Afinal, a menstruação era tida como um ato imoral, e a culpa era da mulher. Somente no século XVIII, o tomate começou a ser aceito na Europa. Número 2. O chocolate. O cacau, ingrediente do chocolate, era considerado a bebida dos deuses pelos maias. No México, a bebida era preparada com cacau, pimenta, gengibre e baunilha. Para eles, o chocolate simbolizava fertilidade e era oferecido aos deuses durante as cerimônias religiosas. Já os astecas, que dominavam o território do Vale de México, preparavam o chocolate para celebrar a vitória de um guerreiro. Com o tempo, os ingredientes foram se modificando até chegarmos ao chocolate que conhecemos hoje, adoçado e aromatizado com o aroma do chocolate. O Brasil também possui um papel importante na história do chocolate. Por aqui, a bebida era preparada à base de cacau, leite e açúcar, sendo servida em ocasiões especiais. No Nordeste brasileiro, ainda podemos encontrar a tradição da ciocolata, bebida típica feita com chocolate e servido em solenidades religiosas. Número 3. A linguiça. A linguiça surgiu no Oriente Médio, por volta de 7.000 a.C., sendo um dos primeiros tipos de embutido do mundo. Na época, os fiordes usavam a tripa de animais para guardar carnes curadas, secretando gorduras e temperos. Com o tempo, a linguiça se espalhou pelo Mediterrâneo, chegando à Itália, Alemanha, França, Espanha e Portugal. Em cada região, a linguiça ganhou características próprias. No Brasil, a tradição italiana e alemã se uniram para criar o famoso pão de queijo, recheado com linguiça. Número 4. O café. Para muitos, o café é a bebida que proporciona a energia para o dia a dia. No entanto, as origens do café remontam a lendas. Conta-se a história do eremita Caldi, que teria descoberto as propriedades do café após ver suas cabras dançando em meio à montanha etíope. No início, o consumo do café era restrito às classes altas e nos mesquitas. Com o tempo, a bebida conquistou outras classes sociais e se espalhou por diversos países, como a Arábia, a Síria, a Turquia
e o Egito. Foi a partir da Arábia que o café chegou à Europa. Inicialmente, o consumo era visto como heresia, mas logo se tornou popular entre os estudantes e intelectuais, dentre outros grupos. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de café. Número 5. O arroz. O arroz é um dos grãos mais importantes do mundo, sendo cultivado em mais de 110 países. Originário da China, o cultivo do arroz teve início por volta de 4.000 anos atrás. Para os chineses, o arroz era sagrado, sendo considerado um símbolo de prosperidade, união familiar e fertilidade. Os japoneses acreditam que o arroz protege contra maus espíritos e traz boa sorte. Com o tempo, o arroz se espalhou por diversos países da Ásia, África e Europa. Os romanos foram os primeiros na Europa a cultivar o arroz, mas o cultivo só se intensificou a partir do século X. O Brasil passou a importar arroz da África, Índia e Sri Lanka, mas somente em 1850 o arroz passou a ser cultivado no país, no estado do Rio Grande do Norte. Número 6. A pizza. A pizza nasceu na Itália, na cidade de Nápoles, por volta do século XVIII. A história conta que a primeira pizza foi servida lá a um grupo de estudantes que queriam um prato rápido e barato. A receita era simples: pão com tomate, alho, azeite e sal. No Brasil, a pizza se popularizou a partir dos anos 1950, com a chegada dos imigrantes italianos. Atualmente, a capital paulista concentra os maiores índices de consumo de pizzas do país, sendo o estado de São Paulo o maior produtor de pizzas do Brasil. Número 7. A sopa. A sopa é um dos pratos mais antigos da história da humanidade. Sopa é sinônimo de conforto, principalmente quando o tempo lá fora não convida a sair da casinha. A sopa é um prato com diversos ingredientes que se preparam com líquidos, como água ou leite, e são cozidos em fogo baixo. Existem diversos tipos de sopas, como a sopa de lentilha, a canja de galinha, a sopa de tomate e a tradicional feijoada nordestina. A sopa pode ser servida em qualquer época do ano, mas se destaca em dias frios, aquecendo o corpo e o coração. Número 8. O vinagrete. O vinagrete é um tempero brasileiro à base de vinagre, óleo, sal e pimenta, mas que carrega consigo um forte significado histórico. Acredita-se que a história do vinagrete remonta à invasão francesa ao Brasil, no século XVIII, quando os franceses entraram em contato com o condimento à base de vinagre, vinagrete, usado pelos indígenas. Com o tempo, o vinagrete se espalhou por todo o Brasil e hoje é um tempero tradicional da culinária brasileira. Vinagrete pode ser utilizado em diversas preparações, como em saladas, legumes, carnes e sopas. Número 9. Asermuzu. No norte do país, existe um costume de servir um prato típico, a marisquida. Marisquida, ou simplesmente a caranguejo, é um prato típico da culinária amazônica. O prato é feito com caranguejo, tucupi, jambu, pirão, farinha e couve. Asermuzu é um prato indígena, mas que se popularizou em todo o Brasil. A tradicionalíssima receita é à base de frutos do mar, e a principal característica é o tucupi, um caldo extraído do veneno da flecha de veneno. Marisquida, em língua indígena, significa comer com o dorso da mão. A tradição diz que o prato deve ser apreciado apenas com as mãos, sem talheres, para sentir o sabor de cada ingrediente. 10. O sushi. Sushi, sashimi, tempura, edamame, yakisoba, ramen. A culinária japonesa conquistou o mundo e o sushi é um dos pratos mais famosos do país do sol nascente. O sushi é um prato feito com arroz, peixe cru, vinagre e algas marinhas. As origens do sushi remontam a mais de 1000 anos atrás. Na época, o sushi era preparado para conservar peixes. Era enrolado em folhas de repolho ou couve. O método era chamado de narezushi.
Atualmente existem diversos tipos de sushi, como o nigiri, o ura, maki, temaki e o shimaki. O Brasil possui uma grande comunidade japonesa e o sushi se popularizou em terras brasileiras. E aí, gostou das curiosidades? Fique por dentro de tudo o que rola no nosso canal e até a próxima.